Oferecimento Crefisa. Crédito para negativado. Não fazemos consignado. Venha para a Crefisa. Boa noite. O Globo Repórter nos leva hoje ao país do bem viver, o menos corrupto, menos violento e mais alfabetizado da América Latina. Nas cidades, uma vida sem pressa, nenhum engarrafamento e internet de graça em qualquer lugar. Nas escolas públicas, um computador para cada aluno. Na mesa, a melhor comida do mundo, carne de fama internacional. Pescados fresquíssimos, iogurtes, doce de leite, pães, vinhos deliciosos e até azeites, tudo produzido na própria terra. No campo, paisagens deslumbrantes e um litoral para lá de charmoso. Se você está achando tudo isso muito distante, saiba que estamos falando de um povo vizinho. O programa desta noite é uma coprodução com a RBS TV Porto Alegre, afiliada da Rede Globo. Mas afinal, que país é este? Bem-vindos! Estamos no Uruguai. Um país fascinante. Terra do Pampa, que se estende sem fim. Do rio mais largo do mundo. De um litoral cheio de luxo. E personalidade. Do assado na brasa. Do doce de leite. E do mate. Um lugar onde a gente não percebe pressa e nem corre-corre. Ao desenhar o seu mapa, o Uruguai ajudou a definir parte de nossa fronteira. Acontece que essas terras, banhadas pelas águas doces do Rio da Prata e pelas praias da costa atlântica, sempre fascinaram. Entre os séculos 16 e 19, espanhóis, portugueses e até brasileiros brigaram por elas. Agora o Uruguai chama a atenção de novo, mas não de conquistadores. Ele é o queridinho da vez de quem quer ver ou morar num país onde se vive muito e como antigamente. Montevidéu nem parece capital de um país. Tem mais jeito provinciano que cosmopolita. E olha que metade da população uruguaia vive aqui. Entre as ruas, sem engarrafamento, rodeadas por árvores, exibe um dos caminhos mais charmosos da cidade. A Rambla, esse calçadão com 20 quilômetros, debruçado sobre o Rio da Prata, que liga a cidade colonial à cidade moderna. Aqui não tem blackout nem engarrafamento e os motoristas encontram nas ruas mais gentilezas que faróis. A capital uruguaia tem um ar de nostalgia espalhado pelos jardins, casarões e prédios que exibem na fachada estilos arquitetônicos dos últimos 2 séculos. O Teatro Solís é uma das construções mais lindas da cidade. O Palácio Salvo, com suas torres que lembram o gótico e chegam a 70 metros, já foi o mais alto da América do Sul. E é uma fonte mágica que, diz a lenda, realiza apenas um desejo: amor. A ela não são dadas moedas, mas cadeados com nomes de apaixonados. Eles representam o desejo de amantes que sonham em ficar juntos para sempre. E quantos amantes já fizeram pedidos à fonte? E no meio do caminho há uma porta, antiga, imponente. É a porta da Cidadela, o que restou da muralha que protegia Montevidéu colonial de 1714. Nas ruas, o que se vê é uma tranquilidade que impressiona. E o que se sente é um cheirinho de fumaça no ar. Sempre tem um fogo pronto para preparar o prato preferido de quem mora aqui.
O assado é orgulho nacional, que envolve tradição e técnica. Diferentemente ao que estamos acostumados no churrasco brasileiro, o assado uruguaio é feito com lenha e não com carvão. E isso faz toda a diferença, garantem os parrilheiros. Santiago, que gosto a lenha dá à carne? O gosto, a fumaça, o calor é outro. O mesmo corte de carne, mas se assado com carvão, não sai o mesmo, é totalmente diferente. Enquanto controla o ponto das carnes, Santiago me conta que aprendeu tudo com o pai, ainda quando era pequeno. E um dos orgulhos é a batata doce glaciada. Irresistível. E o preparo é quase um ritual. Bastante açúcar. E agora o segredo, que isso é sensacional. Essa hora é sensacional. Olha o barulhinho. É uma festa. Todo mundo comemorando a batata. Assada e ela fica crocante na parte do açúcar. Realmente simples, mas deliciosa. Na grelha vai um pouco de tudo. Carnes, linguiças, miúdos, pimentões, abóboras, cebolas e tomates. Produtos que vêm direto das grandes e tradicionais estâncias e das pequenas propriedades rurais. E o Uruguai está cheio delas, com pessoas que vivem da terra, do que colhem dessa terra fértil e generosa. São lugares de lindas paisagens, com casinhas distantes e povoados que são uma graça. Esse é o povoado Éden, onde vivem 200 pessoas. Não há calçamento nas ruas nem na praça. Há uma igreja, casas e um silêncio surpreendente. Em lugares assim, vivem cerca de 200 mil agricultores que cultivam principalmente uvas, arroz, laranja e legumes e que não faz muito tempo começaram a dar espaço também às oliveiras. E são elas que dão esse jeitinho de Itália às pequenas colinas uruguaias. Uma vez por ano, as árvores ficam repletas de azeitonas e a colheita é feita com todo o cuidado, como um carinho, manualmente, para não machucar as frutas. Essas azeitonas demoraram 1 ano para estar no ponto de colheita. E o bom é que nós chegamos aqui bem nesta época. Elas vão dar origem a um azeite extra virgem. E aqui está a minha parte na colheita, uns 9, 10 quilos de azeitonas. O suficiente para produzir 1 litro de azeite. As azeitonas vão direto da colheita para a moagem. O aroma liberado durante o esmagamento da fruta é um perfume. E foram as azeitonas que levaram de volta ao campo Isabel, a engenheira química que se especializou na arte de degustar óleos. Agora nós vamos degustar um azeite. A Isabel vai mostrar como é que é esse processo. Vamos lá, Isabel. Perfeito. O Primeiro que fazemos é servir uma quantidade pequena de azeite. Isabel me explica que preciso girar para aquecer um pouco, pois o azeite é bom consumir aos 28 graus. É jugo de fruta. Sim, como um suco de fruta. E nessa degustação, ao contrário do vinho, o azeite, a gente engole. Todo o sabor a gente sente na boca e o picante, que é uma virtude do azeite, ao contrário do vinho, que é um defeito, a gente sente na garganta. Então, só engolindo com a vantagem Exato. que não ficamos bêbados, borracho. Você pode beber tudo o que você quer. Mais do que uma profissão, Isabel faz dessa atividade um estilo de vida. Ela cuida das azeitonas, do equilíbrio dos olhos e olha com orgulho as oliveiras, que formam a paisagem que ela ajudou a mudar. A terra é fértil e o mar oferece fartura. Grande parte da boa comida que vai à mesa vem dessas águas geladas e agitadas. As feiras, todos os dias, oferecem a pesca da noite. Camarões, lagostas, peixes, lulas. Tanta opção que fica difícil decidir o que levar. De olho nessas banquinhas também ficam eles, os velhos lobos do mar.
Descobriram aqui a vida mansa de quem não precisa mais pescar. Mergulhos, flashes e peixes. Se não fossem as gaivotas, seria um paraíso. Mas nada é perfeito. Qualquer descuido, lá se vai um peixe. O uruguaio gosta tanto, mas tanto do sabor do mar, que tem chefe colhendo algas para incrementar receitas. Luciano, que vive em Punta del Diablo, busca entre as pedras as algas verdinhas que usa para preparar suas especialidades. É como se fosse uma horta. Sim, mais ou menos. Natural. Ovos, farinha e algas frescas bastam para fazer os raviolis, que recheia com ricota e queijo parmesão. E algas bem picadinhas. A alga pode ser um dos alimentos do futuro e tem muitas vitaminas. A única coisa que temos que fazer é cuidar da natureza. Desidratada, ela também serve de tempero para a salada. Com frutos do mar, é claro. Tudo muito curioso, muito delicioso, com gostinho do mar. Amei. A comida é diferente. Muito bem, vou levar a receita embora. Seguimos viagem pelo oeste do Uruguai para conhecer Carmelo, na região dos vinhedos. Uma ponte que parece enfeite, de ferro pintada de vermelho, recebe quem chega à cidade. Os moradores de Carmelo se orgulham de suas tradições e da vida generosa que levam, ou melhor, deliciosa, cheia de sensações e opções não só para ganhar, mas para celebrar a vida. O Uruguai tem muitas receitas para conquistar o paladar e colocar na mesa produtos de qualidade. O doce de leite é um dos melhores do mundo e o queijo produzido aqui também está conquistando fama. Queijo parmesão fresco e saboroso. O luxo aqui está nas mãos que amassam o pão, que depois de assado vai à mesa macio e cheiroso. Acordar e encontrar uma mesa servida assim é um mimo para os olhos e para o paladar. Bom dia! O que mais você gosta nessa mesa de produtos uruguaios? Eu gosto demais de iogurte. Muito rico. Desde menino, provo iogurte assim, em copo de vidro, natural e caseiro. E o clássico da Argentina e do Uruguai. Doce de leite. Todas essas delícias são produzidas em pequenas propriedades chamadas de fincas. Lugares de lindas e tranquilas paisagens. E elas ganham ainda mais charme com seus parreirais, que fazem molduras, construções antigas e bem preservadas. Elas guardam cantinas centenárias e refinadas. Nos tonéis de carvalho, um dos orgulhos do país, o vinho Taná. A enóloga Valéria Ciola me explica que o Taná é uma especialidade dos uruguaios. Um vinho forte, de personalidade, que harmoniza muito bem com os queijos uruguaios mais suaves. E nessa mistura deliciosa de pães, vinhos, queijos e presuntos. Aqui se produz um pouco de tudo. O que isso tem a ver com a cultura do Uruguai? Muitíssimo, porque o Uruguai é um país... Muitíssimo, porque o Uruguai é um país agrícola. Quem nos visita, creio que pode ter uma experiência sensorial única. Nós recebemos, temos as adegas, os vinhedos, podem degustar os vinhos, acompanhados com nossos queijos. Nesse lugar cheio de história e com uma mesa linda dessas, a conversa vai longe. Os uruguaios adoram receber visitantes para degustar, mas também para se deliciar com esse estilo de vida que mistura dias sem pressa e sensações. Saúde! Tem a ver com a boa vida, o estilo de vida uruguaio. Sim, desfrutamos muito. Sim, desfrutamos muito de tudo que produzimos. E todas as coisas que fazemos com muito carinho e em pequena escala. E a pequena escala.
Você conhece vinho, então, desde que era muito pequena? Sim, molhavam a minha chupeta no vinho. Escolas públicas, um computador para cada aluno. O país que está na lista dos 40 melhores para se viver resolveu valorizar a sabedoria e dobrar a renda dos aposentados. Daqui a pouco. Os melhores indicadores da América Latina estão aqui. Neste país, as mulheres vivem, em média, 78 anos. Os homens, 74. É considerado o país menos corrupto, o mais alfabetizado e o menos violento. E ainda está na lista dos 40 melhores países do mundo para se aposentar. O Uruguai, atualmente, tem tido 10 anos de crescimento econômico muito importante, inclusive com alguns anos com taxas perto dos 7%, né, taxas nunca vistas no Uruguai. Isso tem permitido, digamos, a melhoria da vida, a diminuição dos índices da pobreza. É um país tranquilo, o estilo de vida é mais sossegado e tem muitos atrativos culturais. Claro que ajuda a ser um dos menores países da América do Sul e ter apenas 3 milhões e 300 mil habitantes. Mas os uruguaios souberam com maestria tornar atrativo o seu pequeno país e ensinam lições preciosas. Carlos Vilaró, um dos artistas mais famosos da atualidade, vai completar 90 anos em novembro. Ele é um exemplo de vitalidade e simpatia. Um homem amável e cheio de histórias. Conta que com as mãos que hoje pintam telas, começou a erguer a própria casa. Essa construção enorme, apoiada sobre o rochedo, chamada de Casa Pueblo. Erguido como um monumento ao sol, é um dos locais mais fotografados do Uruguai. E até inspirou o poetinha Vinícius de Moraes. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Aqui ele mora com seus gatos. Tem seu ateliê e uma vista deslumbrante de Punta del Este. Pergunto qual o segredo para uma vida longa e feliz. O segredo está primeiro na generosidade, no prazer de saber doar, no encontro com as pessoas e amá-las. Eu sou um homem feliz. Felizes também são esses casais. Para eles e para a maioria dos uruguaios, vale a máxima que normalmente usamos em tom de brincadeira. Está estressado? Vá pescar. Malaquias e Rosa, Osvaldo e Agostina são amigos e pescam juntos há 50 anos. Bem-humorados, eles contam que não abrem mão de dias assim para descansar, que a felicidade vem de coisas muito simples. Tomamos mate, comemos assado, tomamos vinho e desfrutamos da tarde pescando. Pescam num lugar que no Uruguai se chama de paisagem protegida. E existem muitos. Aqui a interferência do homem tem limites. Não pode colocar em risco a vida silvestre, nem modificar a paisagem. Até porque esse é um paraíso para aves migratórias. É um espetáculo ver a Laguna de Rocha tão pertinho do mar. Uma harmonia, uma simbiose que foi produzida ao longo dos anos e queremos ir conservando, porque é bom ao bem-estar dos seres humanos e da natureza. E um pouco é a proposta do país que estamos preservando. Marion também é muito ligada com a natureza, principalmente com as plantas. Tem um coração tranquilo e mostra com orgulho as suas receitas de vida. Esta é uma planta muito procurada pelas mulheres. ¿Para quê? Porque cura celulite, centelha asiática. Formada em botânica aos 70 anos, ela decidiu não parar. Na lojinha de chás e ervas medicinais, recebe os amigos e transmite os conhecimentos que aprendeu com os antepassados e que aprimorou na faculdade. É feliz aqui, nesse encontro de saúde com as plantas. É meu pensamento.
Penso que não passamos uma única vez por este mundo, que passamos muitas vezes. Então as coisas queridas são tão queridas que parece que vieram de muito tempo antes. Eu as tenho incorporadas comigo de muito tempo. Estou muito contente com o que faço. Estou muito contenta com o que hago. E as plantas, elas podem curar mesmo? Sim, claro que sim. Para esse grupo, felicidade e vida longa tem a ver com atividade, convivência e o prazer de fazer o que gostam. Normalmente se encontram em associações como essa, que reúne 600 pessoas. Eles pagam uma pequena taxa e têm direito a uma infinidade de cursos, como línguas, artes, canto, tai chi chuan. Mas as aulas mais disputadas são mesmo as de informática. Aqui elas aprendem a usar o ratão. Para nós brasileiros, mouse. Golpe ou 2 golpes sobre essa tecla de ratão. Essa linguagem que nós idosos teremos que conquistar para que possamos nos entender com nossos filhos, netos, enfim, com as gerações mais jovens. Quando pergunto como o grupo se sente, as frases são sempre curtas e definitivas. Hoje me sinto livre, viva. Me sinto bem, espiritualmente e fisicamente. Vontade de viver que chamou a atenção da Universidade da República de Montevidéu. Em primeiro lugar, se costuma dizer que o envelhecimento da população é como um perigo para a sociedade. Isso não é certo, é falso. O Uruguai não está em nenhum perigo com o envelhecimento demográfico. O Brasil vai envelhecer muito nas próximas décadas do ponto de vista da sua população. Vai ser, creio, o país que mais vai envelhecer no mundo do ponto da velocidade. Na realidade, isso é uma oportunidade. Jaleco branco, laço azul no pescoço, Valentino, 10 anos, é uma das quase 300 mil crianças que usam o mesmo uniforme do tempo de seus pais. A diferença entre as gerações é que agora os alunos descobrem o mundo em segundos, pela internet. Todos eles estão nos mostrando imagens do Brasil. Olha aqui, ó. O que você encontrou aí? Onde é? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, é lindo. A ideia é fazer com que o computador deixe de ser um privilégio para se tornar um direito. Todas as crianças maiores de 6 anos, quando ingressam nas escolas públicas aqui do Uruguai, elas ganham um computador e acesso grátis à internet. Além de pesquisa, o computador é usado para leitura, lições de casa e, claro, nas horas de folga eles aproveitam para jogar. Isso é um elemento que lhes permite descobrir um mundo desconhecido e também lhes permite aprender. E o professor tem que acompanhar essa mudança. E as crianças, às vezes, nos ajudam muito mais rápido na aprendizagem. O projeto começou há 6 anos e, além dos computadores, é oferecida a manutenção. As crianças não precisam andar mais que 300 metros para acessar a rede. Aliás, todas as praças, parques e prédios públicos têm internet livre e de qualidade. Um serviço que é oferecido de graça também pelo comércio. A aula acabou e a família do Valentino está reunida aqui na praça. E as crianças, ao invés de estarem por aí correndo, olha só, no computador. Vamos ver. Valentino, dá para conectar a internet aqui na praça? Sim, dá. É uma ferramenta fácil de utilizar. Permite navegar pela internet, buscar coisas úteis, programas. Você sabe usar o computador como o Valentino? Me ensinou o Valentino. Os computadores fazem parte dos planos para capacitar quem começa a vida no Uruguai. No tempo do seu Luiz, não existia essa facilidade. Ele já está aposentado, mas também faz parte de um plano e voltou ao trabalho. Desta vez, para ensinar, na prática, tudo o que sabe sobre construção civil. Sou jovem ainda, penso, com 64 anos e quero fazer algo. E o que melhor que ensinar quem não sabe para capacitar as pessoas que entram no ramo pela primeira vez. Os aposentados uruguaios ganham em torno de 15 mil pesos mensais.
pouco mais de R$ 1.600. Quando voltam ao trabalho, nesse projeto do governo de compartilhar experiências, quase dobram a renda. Recebem 12 mil pesos por 20 horas semanais. Era um desperdício ter gente com experiência, os mestres de obras aposentados em suas casas sentados, tomando mate, quando poderiam estar dividindo o seu conhecimento com outras pessoas. Por enquanto, são apenas aposentados da construção civil, mas a ideia é chamar mestres de outros setores. Uma cidade cercada de beleza por todos os lados e o litoral fascinante que atrai gente do mundo inteiro. No próximo bloco. Quem visita a colônia de Sacramento nunca mais esquece. É um lugar onde não é preciso fazer quase nada para se encantar. Basta caminhar e admirar essa volta ao passado. Com certeza, as lembranças vão guardar para sempre a cidade dos plátanos e das casas antigas e seus lampiões. Tão linda que parece uma aquarela. Tão preservada que foi declarada pela Unesco Patrimônio da Humanidade. Das ruas estreitas, a mais famosa é a Calle de los Suspiros. Era aqui que, no passado, marinheiros buscavam companhia antes de partirem novamente para o mar. Hoje, é ponto de encontro de turistas que vêm admirar as casinhas baixas, de cor vermelha, rodeadas por pedras irregulares e gastas pelo tempo. Colônia ainda guarda as memórias de sua origem. Uma fortaleza fundada por portugueses no fim do século XVII. E os canhões que enfeitam as calçadas são lembranças das disputas entre os portugueses e espanhóis, que por quase um século se alternaram no poder. As construções revelam essas disputas históricas. Casas portuguesas de pedras do período colonial ficam lado a lado com moradas em estilo espanhol, de tijolos e com varandas. Às vezes, até confundem conceitos arquitetônicos. A arquitetura linda e preservada esconde segredos da luta entre espanhóis e portugueses. Esta igreja, por exemplo, em estilo espanhol, esconde embaixo do reboco branco uma igreja portuguesa, feita de pedras. E isso é bem visível lá dentro. As paredes e colunas de pedras foram construídas pelos portugueses. No século seguinte, chegaram os espanhóis e deixaram tudo liso e branco. Preservar e brincar com o tempo é uma das especialidades de Colônia. Os uruguaios mostram que o tempo revela outras possibilidades. O carro, que não anda mais, não foi para o ferro velho. Virou floreira para enfeitar a rua e a casa de época. Ou já pensou em jantar num lugar exclusivo como esse? Para deixar tudo ainda mais cheio de graça, o gosto de muitos moradores parece ter sido feito sob encomenda. A quantidade de carros antigos circulando pelas ruas também é atração aqui em Colônia. Eles são muito bonitinhos e combinam com a cidade. E nós somos convidados a dar uma volta num desses carros. Esse aqui que é bem velhinho, 1938, mas funciona direitinho e olha só que charme que é. Vamos lá dar uma volta por Colônia no carro antigo. Tudo bem? Há uma espécie de cumplicidade entre moradores e a cidade. Eles ajudam a dar alegria, estilo e cor. E ela retribui o gesto em dias cenográficos. Minha primeira vez no carro antigo, foi muito legal o carrinho, muito bacana. Um jeito de viver também, né? E que vida! Cercada de beleza por todos os lados e em todas as horas. O fim de tarde da cidade, que fica de frente para a capital argentina, Buenos Aires, e que divide com ela o Rio da Prata, tem um pôr do sol que parece sonho. E nessa hora, ouvem-se os tambores.
pequenos. Repique, o piano. Entra em cena o candombe. Uma fusão do ritmo africano com o uruguaio. É assim que eles se divertem durante o carnaval. Só que quase todos os dias tem ensaio. Colônia é assim, uma cidade que mesmo depois do candombe, na hora do silêncio, continua a tocar em nosso coração. Aqui não há delicadeza. A beleza da costa uruguaia é feita de mar agitado, água gelada, areia grossa e rochas enormes. É a natureza na sua forma mais rústica. Os uruguaios adoram contemplar esse mar e construíram em torno dele um estilo de vida onde parece nunca faltar tempo. Olhar o mar enquanto se está ao sol tomando mate é quase um ritual. Contemplar, pensar, procurar, encontrar. Em alguns pontos da praia acontece um fenômeno curioso e impressionante. A gente mal consegue ver a areia. É que sobre ela há uma camada de cerca de 1 palmo de conchas que foram jogadas pelo mar. Um paraíso para quem gosta de guardar conchinhas. Os 660 quilômetros de praias uruguaias abrigam pescadores, turistas, surfistas. Gente que vive em casas bem simples ou cheias de estilo. Pelo menos em grande parte desse litoral, a vida é assim meio hippie chique. Mas há um lugar onde as ruas estão cheias de carrões, o mar cheio de iates e os terrenos cheios de mansões. Um lugar chamado Punta del Este. Neste bairro, as casas foram construídas em meio a imensos jardins. E, diferentemente ao que estamos acostumados aqui, as casas não têm números, mas nomes. Já pensou dizer, moro na rua tal, Casa Felicità? Um charme, né? Branca de Neve, Caramelo, vale qualquer nome em qualquer idioma. Parece um conto de fadas, ainda mais que muros e grades quase não fazem parte desse cenário. Punta del Este ganhou fama internacional e atrai principalmente brasileiros, paraguaios e argentinos, que vêm viver o esplendor do Atlântico. É assim que a cidade é chamada no Uruguai. E é fácil exercitar os sentidos e significados de esplendor. Aparato, brilho, pompa, luxo. Só precisa, é claro, de muito dinheiro. Essas águas sempre despertaram atração. Muitas vezes, atrações fatais. No século passado, dezenas de embarcações desapareceram quando se aventuraram sobre perigosas rochas submarinas. Nessa ponta que se alonga mar adentro, em noites de tormenta, 4 barcos afundaram em menos de 60 dias. 2 eram brasileiros. É por isso que há tantos faróis espalhados pelas praias. Nosso destino agora é um lugar onde as pessoas vivem só com o que é absolutamente necessário. Não tem energia elétrica, não tem água encanada. E para chegar até as casas é quase que uma maratona, só embarcando em caminhões como esses. Eles demoram cerca de 25 a 30 minutos para chegar a Cabo Polônia. É uma aventura, em alguns momentos arriscada. É um sobe e desce, sacode para um lado e para o outro, enquanto passamos por dunas, mato e até mesmo pela beira da praia. A viagem faz parte da diversão das pessoas que vêm de muitos lugares. E logo temos à nossa frente a visão de Cabo Polônia. O mar, a praia, as casinhas. Ótima viagem, a gente veio se divertindo, né? E a visão que a gente tem quando chega aqui é surpreendente, parecem casinhas de brinquedo. Mas vamos ver mais como é esse lugar, como é viver nesse lugar.
mais chama a atenção são mesmo as casinhas. Pequenas, coloridas, feitas num estilo que só tem aqui. A gente que está acostumado com o conforto, com as facilidades do dia a dia, energia elétrica, banho quente, água para lavar roupa, ar-condicionado. É meio estranho chegar numa casinha como essa aqui que a gente está chegando, toda bonitinha, olha só, e ver que aqui só tem o suficiente para viver. Aqui nessa casa mora a Laura, ela veio de Montevidéu para viver aqui em Cabo Polônio. Eu vou tocar o sininho. Olá, Laura. Que tal? Laura. Eu sou Rosane. Tudo bem? Há 13 anos, Laura trocou o conforto de Montevidéu para viver contra a maré e contra o vento em Cabo Polônio. Mora nessa casa linda, cor-de-rosa, e cuida dos livros da biblioteca da comunidade. A casa é pequena, mas confortável, tem lareiras e banho. Pouquinho, mas muito gostosa. Tudo na casa é feito em pequenas medidas. Esta é a minha cozinha. Linda. Obrigada. Você veio para um lugar onde é difícil chegar, onde é difícil sair, onde a vida não é muito fácil. Por que isso te faz feliz? Porque sinto que é mais natural. Porque sinto que é mais natural. Me sinto mais em contato com minha própria essência. Se estás bem, não acontece nada quando venta, quando atormenta, quando chove. Mas se estás mal, até um dia como hoje pode ser um dia horrível. O bom é que esses lugares te obrigam a te encontrar contigo mesmo e a estar bem. Muita gente curiosa com esse estilo de vida passa por aqui. Mas moradores mesmo só tem 99. Aliás, o lugarejo tem mais lobos marinhos que gente. As ilhas abrigam milhares deles. Quando o sol se põe, o único ponto de energia que chega a Cabo Polônio se acende. É ele, o farol centenário que ilumina o mar e a praia. Esse lugar tão simples, tão distante, mas tão espetacular. A maior floresta de umbus do mundo, árvores com 500 anos de vida e o doce sabor da vida numa típica fazenda uruguaia. Daqui a pouco. O gado nos imensos campos de um horizonte longínquo formam uma das paisagens que mais identificam o Uruguai. Na verdade, o país mais parece uma grande fazenda. O pasto rico em determinadas épocas do ano fica assim, cheio de florzinhas minúsculas. A pecuária é vocação histórica nas tradicionais e imponentes estâncias. Nelas são criadas ovelhas, cavalos e especialmente gado. São 11 milhões de cabeças. Talvez em nenhum outro lugar do mundo tenha tantos animais por habitante. São 4 por pessoa. A carne tem fama internacional e conquistou o mercado em mais de 100 países por causa da qualidade. O Uruguai é um produtor de carne tradicional. Cada um de nós consome 60 quilos de carne por ano e ela sempre está presente quando queremos agradar alguém. Quando estamos entre amigos, tem um pedaço de carne na churrasqueira e na mesa. Se não te oferecerem um assado, desconfie. E foi com o assado a forma mais gentil que os uruguaios consideram para agradar um visitante que fomos recebidos por Alicia. Aos 69 anos, ela é uma típica estancieira uruguaia. Mora nessa casa de telhas francesas. A construção, de 1910, foi erguida pelos espanhóis num tempo de disputas por território com os portugueses. As paredes, feitas de pedras, guardam no centro um jardim, o parreiral e o poço, bem protegido para garantir o abastecimento de água em períodos de guerra. Na cozinha, um fogão inglês, uma relíquia resgatada do fundo do mar do Uruguai, lugar de muitos naufrágios.
A casa, que guarda tantas histórias, tem uma vista encantadora. Na frente dela, no meio do pampa, olha só, uma laguna enorme. É a Laguna Castilhos, uma das maiores aqui da região. Mas isso não é tudo. Tem que ver lá atrás, no quintal da casa. Uma floresta inteira de umbus. Contrariando a natureza solitária, aqui os umbus nasceram e cresceram agrupados. Este é o único lugar do mundo onde existem milhares de umbus numa mesma região. Os troncos chegam a 10 metros de altura e são bastante largos, como a gente pode ver por este aqui. Os botânicos calculam que esses umbus tenham entre 300 e 500 anos. Alicia, que cuida da estância e da proteção dessas plantas, explica que a madeira do umbu, por ser muito macia, não pode ser utilizada. São muito frágeis, se quebram facilmente. Enquanto caminhamos, Alicia mostra que muitas árvores servem de abrigo e tocas para animais silvestres. E pelo tamanho dessa estranha floresta, existem muitos esconderijos. Quantos quilômetros de umbu tem? Bom, os botânicos calculam ao redor de 20 quilômetros, onde aparecem umbus. Nas estâncias, a vida é tão tranquila, tão quieta, que a gente tem vontade de ficar. Mas como não dá para fazer parte desse dia a dia, pelo menos dá para experimentar que gostinho tem. Aliás, um gostinho que Sanguinetti, 65 anos, nunca esqueceu. Foi só se aposentar da carreira militar que logo voltou para essa vida. Ele ajuda a Alicia a cuidar da estância. Acompanhei Sanguinetti e sua cachorra, a Negra, numa cavalgada para recolher os cavalos da propriedade. Vendo e ouvindo tudo isso, a gente se dá conta que, no final desse jeito rústico de ser e viver, existe o mesmo sentimento que todos nós, de forma mais ou menos delicada, buscamos em nossas vidas. É feliz? Como não? Sim, muito feliz. E o importante é saber que aqui você pode ter uma vida diferente. Foi o que aconteceu comigo.